Você é muito bem-vindo a esta igreja, para esse programa à tarde, um programa de reencontro, onde estamos recebendo alguns amigos queridos. E vamos ter um momento agora de estudo da Palavra de Deus, que sempre é a parte central de nossa adoração. Todos sois muito bem-vindos à casa do Senhor. Eu recebi alguns nomes de pessoas que estão conosco, entre esses temos aqui alguns amigos que vieram nos visitar também e que são netos de um querido que faleceu algum tempo atrás, do nosso querido irmão Benoni Souza. Os netos estão aí hoje, não é isso? A neta, seja bem-vinda, muito bom ter você com a gente, tá bem? Você que atendeu o convite nosso para estar nessa tarde juntos, essa sempre será a casa de todos nós. E o mais interessante é que onde quer que você vá, no testemunho que vimos aqui, o casal foi numa igreja, depois foi em outra, onde quer que você vá, a igreja adventista, no mundo inteiro, sempre será a nossa casa. Eu queria refletir com vocês, num texto da Palavra de Deus. Se você trouxe sua Bíblia, quero convidá-la a abrir comigo no Evangelho de Lucas. Se tivéssemos na Bíblia um departamento de achados e perdidos, seria Lucas 15, né? Aqui você tem uma ovelha que se perdeu e foi encontrada, você tem uma dracma que se perdeu e foi achada, você tem um filho que se perdeu e foi encontrado. É o capítulo dos achados e perdidos. Você certamente já leu várias vezes essas lindas histórias contadas por Jesus em Lucas capítulo 15, mas talvez você não se ateve ainda ao motivo pelo qual Jesus contou essas histórias. E se você perceber, o versículo 8, por exemplo, de Lucas 15, verso 8, diz assim: ou qual é a mulher que, essa ideia, ou qual é a mulher, é porque ele está continuando a história que ele acabou de contar da ovelha perdida. Se você for para o verso 11, ele vai dizer assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, ele está continuando a história. Jesus não contou essas 3 histórias em momentos separados. Ele contou as 3 histórias numa sequência ininterrupta. Ele contou a parábola da ovelha perdida, ele emendou com a parábola da dracma e ele concluiu com a parábola do filho pródigo. Ele contou as 3 histórias numa mesma sequência. Agora, por que é que Jesus contou essas histórias? Aí você olha para Lucas 15, versos 1 e 2 e você descobre o motivo. O que diz Lucas 15, 1 e 2? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem é que se aproximava de Jesus? Os publicanos e os pecadores. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, as pessoas que eram odiadas. Então essa gente que era odiada, esses pecadores, eram eles que se aproximavam para ouvir Jesus. E o versículo 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quem é que reclamava? Os fariseus e mais quem? Os escribas. Mas quem eram os fariseus? Eram os adventistas da época. Quem eram os escribas? Eram os teólogos da época. Interessante, né? Os pecadores se aproximavam de Jesus e os membros da igreja que reclamavam, criticavam, murmuravam, diz o texto. Em espanhol se diz, eles refunfunhavam. Refunfunhavam, a melhor tradução para o português é fofocavam. Eles fofocavam um com o outro assim: esse aí
recebe pecadores e come com eles. E foi nesse ar de crítica que Jesus contou as 3 histórias. Então, a maior lição que Jesus quer contar com essas 3 histórias é corrigir o rumo como que a igreja enxerga as pessoas. Um dia numa igreja, um diácono encontrou, como é que você chama aqui? É guimba de cigarro? Xepa? É o pedacinho que sobra, é xepa? E ele encontrou uma xepa de cigarro na igreja, e ele pegou e disse: Quem trouxe isso? Ou, quem fumou isso aqui? Nós não deveríamos ficar mais felizes por termos xepas de cigarro na igreja? Sinal de que pessoas que não são membros estão frequentando a igreja? Nós não deveríamos ficar mais felizes quando víssemos aqui dentro várias pessoas que talvez não se vestem como nós, mas que são filhos e filhas de Deus procurando a verdade? A gente não deveria ficar mais feliz quando víssemos na igreja mais pessoas cheias de joias? Não porque não são membros, mas porque não são e vieram nos visitar? Mas parece que a nossa atitude às vezes é uma atitude de estranheza. E alguns a gente até diz assim: olha, você vai entrar na igreja assim? Como que se eu tivesse que me purificar lá fora para depois entrar na igreja? Nós esperamos que a igreja que faça a diferença na vida das pessoas. Nós temos que sonhar com a igreja que um dia cheguemos aqui e tenhamos tantas pessoas de fora, que a gente fique maravilhado, porque o Evangelho está alcançando as pessoas. Mas olha a atitude desses líderes religiosos. Esse aí não pode ser o Messias. Ele se associa com pecadores. Olha com quem ele conversa. As pesquisas mostram que depois que uma pessoa se torna adventista, em 5 anos, ele não tem mais nenhum amigo fora da igreja. E isso é péssimo. Porque se ele não tem amigos, ele vai evangelizar quem? Então nós temos que manter a amizade com todas as pessoas. É claro que não para ser influenciado, mas para influenciar, para ser o sal e a luz. Mas ninguém pode ser sal separado e sem se misturar. O sal só emite sabor se ele mistura-se. Por que muitas igrejas não estão cheias? Porque nós não queremos uma igreja cheia. Porque se quiséssemos, ela seria. Olha para o ministério de Jesus. Quando Jesus ia pregar, as multidões se aglomeravam para ouvi-lo. E por que as multidões se aglomeravam para ouvir Jesus? Porque ele simplesmente aceitava as pessoas como elas estavam. Ele não esperava que elas se tornassem santas para que viessem a ele. Ele aceitava as pessoas do jeito que elas estavam. Eu nunca esqueço, quando eu cheguei para pastorear uma igreja, uma irmã disse para mim assim: pastor, o senhor podia visitar meu filho, ele não está mais na igreja. Essa irmã chamava-se Isaura. E eu fui até a casa do filho dela para visitá-lo, mas ele não estava. Eu tentei visitá-lo uma segunda vez, ele era caminhoneiro, e eu dificilmente o achava. Mas eu sabia quem ele era. E um dia, passando por uma avenida principal da cidade onde eu era pastor, eu o vi. E ele estava num bar, jogando cartas e tomando cerveja com os amigos. E quando eu o vi no bar, eu estacionei meu carro, eu cruzei a rua e fui até ele. E disse: você não é o filho da dona Isaura? Ele disse: sou. Eu estou querendo falar com você. E quem você é?
eu sou o novo pastor da Igreja Adventista da cidade. Ela me falou de você. Ah, você é o novo pastor? Sim. Posso me sentar? Ele, pode. E eu me sentei naquela mesa onde ele jogava cartas e bebia cerveja com mais 3 amigos. Agora éramos 5, bebendo e jogando. Não que eu estivesse bebendo e jogando, mas talvez alguém pudesse passar e dissesse: olha lá o novo pastor, ele também bebe, é? Você sabe que a gente corre risco às vezes, né, pastor Wallace, de ser mal compreendido. Mas eu me sentei com eles enquanto ele bebia e jogava. Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos na mesa conversando. Depois eu me levantei e fui embora. Eu consegui fazer amizade com esse rapaz. Nós ficamos muito amigos. Um dia ele voltou para a igreja. No dia que eu estava para ir embora dessa cidade, fui transferido para uma outra, ele disse para mim assim: pastor, você está indo embora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que eu voltei para a igreja? Eu disse: por quê? Porque na primeira vez que você me encontrou, você se sentou na mesa de um bar, você correu um risco, você conversou quase 1 hora, mas você não me fez nenhuma crítica. Eu esperava ouvir de você muitos puxões de orelha, eu esperava ouvir de você muitas críticas, mas você não fez isso. Quando você foi embora, eu pensei: ele não me julgou, eu acho que eu vou voltar para a igreja. As pessoas não precisam de juízos, elas precisam de amigos. Certamente você que veio nesse programa hoje e que um dia pertenceu à igreja, você sabe de tudo o que tem que ser feito, você sabe de todos os caminhos, você não precisa que ninguém julgue você, você precisa de acolhimento, como todos nós precisamos. Era isso que Jesus queria ensinar para a liderança da igreja. E então Jesus contou 3 histórias. Eu não vou falar das 3, isso tomaria muito tempo, mas eu queria falar brevemente, apenas um pouquinho da terceira história. O versículo 11 diz assim: e continuou: certo homem tinha 2 filhos. Quem é que estava ouvindo Jesus? Os fariseus e os escribas. Esse era o auditório de Cristo. Ele fora criticado por se associar com pecadores. Ele vai contar 3 histórias. E a terceira história, ele está contando novamente para os fariseus e para os escribas. E ele diz: em certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Quem é que pediu a herança dos 2 filhos? O mais velho ou o mais novo? Qual era o mais prestigiado? O mais velho ou o mais novo? O mais velho. Por que o mais velho? Primogenitura. Não era nem primogênito esse rapaz. Ele não era o mais velho de casa. Ele era o segundo mais velho. E ele pede do pai a herança. Na cultura judaica, a herança só era dividida após o falecimento do pai. E pedir a herança a alguém em vida era a mesma coisa que desejar o quê? A morte do pai. Em outras palavras, o filho mais novo, que nem primogênito era, desejou a morte do pai ao cobiçar-lhe os bens. Então, quando Jesus começou a história, os judeus que o ouviam começaram a odiar muito cedo esse garoto. Que absurdo! Nem primogênito era, agora pede a herança com o pai em vida. Isso é um absurdo dentro da nossa cultura. E eles começaram a odiar o rapaz da história. Aí Jesus, como mestre do ensino, virou mais uma página da história e disse assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens,
Vivendo de que maneira? Dissolutamente. O que quer dizer viver dissolutamente? O filho mais velho nos ajuda. No final da história, quando o filho volta, o filho mais velho vai dizer para o pai assim: você nunca me deu um cabrito para me alegar com os meus amigos. Agora esse teu filho aí, que gastou metade da tua fortuna com prostitutas. O filho mais velho disse isso. Então viver dissolutamente é cair na gandaia. É cair nas drogas, no mundo da bebida, das mulheres, da prostituição. Ele viveu dissolutamente. Ele fez o que ele bem quis fazer, o que ele achava que deveria fazer. Ele achava que isso era felicidade, então ele foi ser feliz. E ele gastou tudo o que ele tinha. E quando Jesus disse que ele perdeu metade da herança que o homem havia acumulado ao longo de uma vida, quando os judeus ouviram isso, a vontade era de enforcar esse garoto. Mas a história não havia acabado. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Bem feito. Quem semeia vento, colhe o quê? Você não quis a morte do pai, não gastou metade da fortuna, não foi para longe, é isso que você merece. Aí a história começou a ficar agradável. Aqui se faz, aqui se paga. Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Aí os judeus começaram a gostar da história. Jesus virou mais uma página e continuou a história. Verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos aguardar o quê? Agora eles ficaram felizes. Por quê? Porque não havia animal mais odiado pelo judeu do que o porco, porque era o quê? Imundo. Pronto. Você não só agora é escravo, como a sua vida será com os porcos. Aí Jesus disse assim, ele não só foi cuidar de porcos, como não tinha comida, ele passou a fartar-se das lavagens que os porcos comiam. Ele passou a comer comida de porco. Ele viveu agora na pocilga. E os judeus estavam felizes. É isso que acontece com quem desafia a nossa cultura. Vai morar com animais imundos e vai comer lavagem. Esse é o resultado que Deus deseja para todo aquele que sai dos caminhos da nação de Israel. E se Jesus tivesse terminado a história ali, talvez eles até teriam gostado mais dele. Mas a história não havia acabado. Jesus virou mais uma página e disse assim, verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E a história ficou interessante, e os escribas e fariseus pensaram: o que aconteceu? Ele vai voltar para a fazenda? Sim, disse Jesus, ele vai voltar para a fazenda. Ele caiu em si. Sabe o que é cair em si? É a história que a nossa jovem contou ali, o dia que ela viu uma lição de escola sabatina num local público. Ela se lembrou dessa lição de escola sabatina. Ela caiu em si. O jovem percebeu que ele fizera besteira.
reunindo todas as forças que ele tinha, ele ensaiou um discurso. Se eu pudesse colocar um título no sermão dessa tarde, eu colocaria o discurso inacabado. Por que inacabado? Você vai entender. O jovem reuniu todas as forças que ele tinha e ele decorou um discurso. O discurso era: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A palavra trabalhador aqui em Lucas é a palavra grega doulos, que é a mesma palavra para escravo. Em outras palavras, o filho fez o seguinte ensaio: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, eu não sou digno mais de ser um teu filho, mas o Senhor pode me aceitar na fazenda, pelo menos como um escravo, porque até os teus escravos, eles têm pão para comer. E ele, reunindo todas as energias que ele ainda tinha, ele começou a jornada para casa. Verso 20. E levantando-se, foi para onde? Seu pai. Agora aqui está a parte mais linda da história. O texto diz assim: vinha ele, ainda longe, quando seu pai Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou. A minha família toda é mineira, toda de Minas Gerais. E com 2 anos de idade, nós nos mudamos para Cariacica, no Espírito Santo. E lá eu cresci. Pelo menos fiquei velho, né? Alguns falam que eu não cresci, né? Mas todo janeiro era a tradição da família reunir os filhos, pegarmos o trem, como nós mineiros falamos, né, pastor Wallace? E sair de Vitória e ir lá para Aimorés, numa viagem de trem. Depois pegávamos um ônibus de Aimorés e íamos para o interior de Aimorés, mais 40 minutos. E depois que a gente descia do ônibus, nós caminhávamos 1 hora até chegar à propriedade da minha irmã, que permaneceu lá em Minas. E todo janeiro nós fazíamos esse percurso. A viagem de trem, comprar as coisas dentro do trem, andar de ônibus naquelas estradas empoeirentas ou empoeiradas de Minas Gerais, caminhar a pé vendo aquele gado, para nós crianças era uma realização. Nós esperávamos com ansiedade janeiro para que isso acontecesse. Mas a coisa que mais me chamava a atenção nessas viagens de janeiro é que minha mãe dizia o seguinte: a sua irmã, a irmã de vocês, sabe que nós viremos, mas não sabe quando chegaremos. Então é o seguinte: quando nós chegarmos na última porteira, vocês abram a porteira e batam ela com toda a força, porque quando nós batermos essa porteira, a irmã de vocês saberá que a família está chegando. E todos os janeiros, quando a gente chegava na última porteira, a gente abria aquela porteira até o máximo que podíamos e soltávamos a porteira. E quando ela batia no mourão e fazia aquele barulho, logo, logo vinha minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, todos correndo, porque a família ficara 1 ano sem se ver. Era a hora de se reencontrar. A minha irmã dizia, eu ficava o dia inteiro esperando a batida da porteira. Eu consigo imaginar o pai dessa história, consertando uma cerca na fazenda, mas os olhos na estrada. E no coração o pai dizia assim: um dia meu filho volta. Eu consigo imaginar o pai dessa história tosqueando ovelhas com os empregados da fazenda, mas os olhos lá na estrada. E no coração o pai dizia: um dia meu filho volta. Sabe por quê? Essa é a conclusão lógica. Porque Jesus disse-se na história que ele contou: vinha o filho,
ainda longe, quando o pai o avistou. Sabe por que o pai viu o filho ainda longe? Porque os olhos do pai nunca saíram da estrada. Você se afastou dos caminhos do Senhor? Os olhos do pai nunca saíram de você. Não importa o que você fez da sua vida, Ele nunca deixou de amar você. O pai ama. E como que o pai ama? Mais do que um pai terreno ama. Mais do que uma mãe terrena ama. O pai ama com amor eterno. Como que é isso? Eu não sei. Eu tenho 3 filhos lá em casa. Hoje de manhã eles estiveram aqui comigo. O Rafael, o Mateus e o Lucas. Eu daria minha vida por qualquer um deles. E você pergunta, pastor, o que eles fizeram para que você os amasse? Nunca fizeram nada. Até pouco tempo eles usavam fraldas. Um pacote de fralda Pampers, R$42. O pequenino toma mamadeira lá na escola, professora, mas é leite de amêndoa, R$89 o quilo, da amêndoa. E a gente está aí numa turnê de evangelismo, né, pastor? Domingo, terça, quarta, quinta, sexta. Às vezes a gente chega em casa cansado, 1 da manhã, 2 da manhã, e você quer tomar um banho, quer dormir. E na melhor hora da noite, alguém grita lá no quarto. E eles não gritam mamãe, gritam papai. Aí você vai lá. Aí você pega no colo, vai de um lado, vai do outro. Você faz o quê? Você não abandona um filho. Você atende o que for necessário. Você fica na madrugada quanto tempo for necessário. Você que é pai, que é mãe, sabe o que é isto. Ficar uma noite vigiando uma febre de um filho. Lá em casa agora olhando a glicemia de um que eu tenho, que é diabético. 2 vezes por madrugada tem que ir lá conferir para saber se está bem, se não está alto, se não está baixo. A gente faz o que for necessário, sabe por quê? Porque a gente ama. E o que eles fizeram para que nós os amássemos? Nada. A gente não os ama por coisas que eles fazem. Nós os amamos por serem quem eles são. Quem eles são? Nossos filhos. É assim que o pai ama você. Ele não ama você por coisas que você faz. E se você não gravar nada nessa tarde, grava uma coisa. Nada do que você faça vai levar o pai a te amar menos. Porque o pai não ama você pelas coisas que você faz. Nada do que você faça vai levar o pai a te amar menos. Porque o pai não te ama pelas coisas que você faz. Você pode escolher fazer o que você quiser da vida. O pai sempre vai te amar. E quando o filho volta, a Bíblia diz que o pai o avistou ainda longe e fez o quê? Saiu correndo. É a única vez na Bíblia que diz que Deus correu. Mas quando Deus corre, Ele corre na sua direção. Ele corre ao seu encontro. Ele corre para buscar você. O filho chegou, ele estava sujo, maltrapilho, certamente cheirando a porcos. O pai não se importou. O pai o abraçou e o beijou. E quando o pai abraça o filho e o beija, o filho começa a declarar o discurso que ele havia decorado. E o filho diz assim: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando o filho ia continuar,
o pai não deixou. O pai abraça o filho, o pai o afaga, e o discurso parou aí. Ele havia ensaiado uma outra parte. Qual era a outra parte do discurso que ele não conseguiu fazer? Trata-me como um dos teus escravos. Mas o pai não deixou ele fazer esse pedido. O texto diz isso. Ele não fez a segunda parte do discurso. E por que ele não fez? Porque o pai não queria mais um escravo em casa. Escravos, o pai tinha muito. Filhos, ele só tinha 2. O pai não quer você como escravo em casa. O pai quer filhos. O pai não quer que você converse as conversas dos escravos. O pai não quer que você se vista como os escravos. O pai não quer que você cheire como os escravos. O pai só tem 2 filhos. E para o filho, ele tem a melhor roupa, a melhor sandália, o anel e a festa. Tudo é para o filho. Tudo é para você. Os fariseus e escribas ficaram decepcionados com o final da história. Esse garoto não merecia nada, mas recebeu tudo. Porque assim é Deus. Você não merece nada, mas Ele te dá tudo. Por que o filho voltou para casa? Porque ele sabia que o pai o amava. Foi a certeza do amor do pai que o motivou a voltar para casa. Existe uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. E sabe por que você está aqui hoje à tarde? É porque o pai ama você. E quando a gente percebe o quanto o pai nos ama, nós também queremos amá-lo. É impossível não amar alguém que nos ama tanto. É impossível. E o pai veio dizer para você nessa tarde que ele ama você. Que ele não se importa com as coisas que você fez. Mas ele quer você de volta na fazenda. E aqui tem muitos amigos que um dia pertenceram à igreja. Ou talvez tenhamos amigos aqui que nunca se entregaram a Cristo um dia. E eu vim aqui em nome dele fazer um convite para você. Um convite para hoje você voltar para casa. Para hoje você tomar a decisão de voltar aos braços do Senhor. Para hoje você escolher voltar para a sua fazenda, que é essa igreja. Eu queria orar por você. Tem alguém nessa tarde que queria dizer assim: pastor, eu quero agora tomar a decisão de voltar para casa. Se o pai não liga com tudo o que eu fiz de errado, e se o pai quer me dar uma segunda chance, eu quero aproveitar essa chance agora, e eu quero voltar para casa. Tem alguém? Vem aqui, meu jovem. Vem aqui, moça. Eu quero fazer uma oração com vocês. Toma agora a decisão de voltar para casa. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto essa música estiver sendo cantada, vem aqui. Fica aqui perto de mim. Vem aqui, meu querido. Seja bem-vindo à casa do Pai. Venha, moça.